Olá, eu sou a professora Débora Martins e esse é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, trago alguma informação, algo que é do seu interesse para o seu crescimento e desenvolvimento. E hoje não será diferente. Estamos numa série imperdível chamada Vozes da Educação. E hoje o meu convidado, o professor Lucas Pereira, ele tem uma história incrível para compartilhar. E uma personalidade também que você precisa conhecer. Então vem com a gente nessa nova série Vozes da Educação. E seja muito bem-vindo, professor Lucas. Personalidade incrível. Professor. Muito obrigado pelo convite. A sua história é incrível. É incrível. Que bom tê-lo aqui. Professor, me conta uma coisa. Você nasceu para literatura? Não, eu nasci para os números, né, Débora? Eu nasci para os números. Eu sou matemático, né? Eu sou professor de matemática. A literatura, ela me sugou. Né? A sala de leitura dentro da escola, ela foi basicamente como uma ventoinha, né? Que me puxou, me arrastou a partir de uma oportunidade. É um local onde qualquer professor pode atuar, desde que tenha disponibilidade para isso, interesse para isso. Nós recebemos formações mensais para esse processo acontecer, né? E hoje eu me sinto até encontrado dentro da escola, né? Porque ser professor de matemática é ser um dos professores mais cobrados, muitas vezes, né? A gente tem essa discussão dentro da escola que, às vezes, português e matemática criam-se coisas para que essas duas áreas deem conta e que sobrecarrega demais a gente, né? Porque muitas vezes, quando os índices aparecem, português e matemática sempre estão ali para serem analisados. Sim. E não que as outras matérias não sejam importantes, muito pelo contrário, né? As matérias que não são analisadas nos índices muitas vezes possibilitam um crescimento intelectual, uma concentração que vai auxiliar português e matemática em tudo, né? Sim. Mas eu me sentia muito cobrado, assim, para gerar resultados. Né? E muitas vezes eu tinha alunos que não conseguiam acompanhar o conteúdo do jeito que se espera, mas eu era forçado a passar para o próximo conteúdo, justamente porque o índice não ia cobrar outras coisas, né? Porque também tem uma avaliação externa, não é só dentro da escola. Também tem aquelas provas paulistas, vários tipos de E a gente acaba ficando muito preso em todas essas ações, né? Porque a gente precisa entender que o processo de aprendizagem, ele não é igual para todo mundo. Ele tem o fator do tempo para ser analisado. E dependendo da turma que você tenha, vai demorar mais tempo para que as coisas aconteçam. Infelizmente, em um ano letivo, a gente fica refém desse tempo. Né? A gente precisa correr para dar conta. Eu lembro que quando eu dava aula no ensino médio, o professor de matemática que chegasse no assunto de números complexos, que era um dos últimos assuntos do ano, precisava ser aplaudido, assim. Porque como você tá em números complexos, eu ainda tô tentando ensinar sistemas de equação para eles, que eles não conseguem resolver ainda, né? Mas também colocar na nossa cabeça de que a gente não é o salvador da educação foi uma das coisas que fez com que eu permanecesse. Porque quando a gente entra, né, com gás, com vigor, com potência, a gente acha que a gente vai conseguir dar conta de tudo. A realidade bate na nossa cara no segundo dia de trabalho, tá? Não precisa muito. Nem demorar uns 5 anos, não. No segundo dia de trabalho você vê como a realidade funciona de fato e entender que a gente não vai salvar o planeta, que a gente não vai salvar o mundo, é o que faz muitas vezes a gente permanecer. Entender que mesmo que você leve trabalho para casa, você precisa se organizar o máximo possível para deixar na escola aquilo que é da escola, entender que você tem uma vida fora dali, porque senão a gente não sobrevive, senão a gente não fica bem. E aí, quando você não tá bem, os alunos percebem facilmente, né? E aí existem duas formas. Ou eles são muito empáticos com você e te ajudam, ou eles te ajudam a massacrar mais ainda a tua vida, entendeu? Entendi. Então, estar bem muito desafiador, né? É um desafio. E essa vontade de ser professor? Antes de ser professor, o Lucas Pereira, queria ser o quê? Então, eu acho que quando a gente tem, de fato, uma busca
ali na educação, a gente percebe isso antes mesmo de escolher a área, né? Eu lembro que quando eu chegava da escola, as minhas brincadeiras eram fazer a lista de chamada da minha turma, então eu conseguia decorar a chamada Todos os nomes dos seus colegas. Sim, dos meus colegas, e aí eu dava falta para quem eu não gostava e dava presença para quem eu gostava. Para a parte de matemática que sempre esteve perto de mim, a minha brincadeira era pegar uma calculadora, um folhetinho de mercado, digitar todos os preços e depois subtrair tudo para ver se dava zero e aí eu fiz a conta certa, né? Uau. Então nesse processo assim, eu acho que a educação, o ensino, a aprendizagem já estavam ali, antes mesmo de eu definir alguma coisa. E eu também tenho um pensamento assim, Débora, quando a gente não tem muita referência de pessoas que são formadas, quando a gente não tem uma referência de uma formação, a escola vira essa referência pra gente. Sim. Então, eu fui o primeiro da minha família que se formou, né? Assim, no meu núcleo, minha mãe, eu, meus irmãos. Uhum. Então, eu fui o primeiro que se formou. A minha mãe não foi pra faculdade, né? Uhum. As minhas tias e primas que se formaram, todas fizeram licenciatura. Então, a minha referência era essa. Tanto dentro da escola como fora. Uhum. Apesar que todo mundo que fez licenciatura na escola, só eu me mantive em sala de aula. Eu fui o único que me mantive em sala de aula até hoje. Já faz 12 anos que eu tô na sala de aula. Minha trajetória começa lá em 2014 no estado. Depois eu venho para escola particular, estado, até escola particular e prefeitura, até que falou, não dá mais para acumular tudo isso de trabalho e fico só na prefeitura a partir de então, né? Mas eu acho que essa ideia de ser professor vem disso, vem do olhar que a gente tem para quem já se formou, para quem já está num lugar muito diferente do nosso e normalmente para quem acaba vivendo em diversas vulnerabilidades, o professor é essa maior referência. E você imaginava, Lucas, que ia ser essa responsabilidade toda? Então, eu não sei se eu imaginava que ia ser essa responsabilidade, mas eu ouvia sobre ela, né? Meus professores me alertaram. Toda vez que eu expunha que eu queria ser professor de alguma forma, eu recebia vários baldes de água fria. Vários baldes. Primeiro que eu queria dizer até que uma coisa que me encantou muito para ser professor foi fazer diário de classe, tá? Que na minha época ainda era papel. Hoje é meu maior arrependimento da vida, porque eu detesto ter que fazer essa parte burocrática. Acho muito chato, eu consigo dar uma aula fantástica, mas me mandar preencher as coisas dói na alma, assim, hoje fere. Tudo, tem que preencher tudo. Até a lista de chamada online, tudo online. Tudo digital, né? Facilita de um lado, né? Facilita, mas o que eu ouvia dos meus professores era assim, Lucas, vai fazer engenharia. Você gosta de matemática? Vai fazer engenharia. Não vira professor, porque as coisas estão difíceis. Eu tô para me aposentar já e já tá muito complexo. Mais para frente vai dar errado, sim. E eu acho que tem os seus ganhos, né? Eu acho que tudo que eu consegui até hoje foi por conta da educação. Então eu não posso ser negligente com isso, né? Então, a minha independência, a minha casa, as coisas que eu tenho, tudo veio por causa da educação. Então, eu não posso ser egoísta com essa parte da minha vida, né? Mas que eu sinto que a responsabilidade tem aumentado muito e que a gente tem ficado sozinho no meio do barco, principalmente nós que estamos atuando na sala de aula, a gente tem recebido demandas que muitas vezes não eram para ser nossas, sim, né? Sim. Que vem da família, que vem da direção da escola, que vem dos órgãos que representam a escola ou que fiscalizam a escola, que estão fora dali. Então, a todo momento. Eu acho que ontem mesmo eu fiz um comentário na sala dos professores que toda vez que eu termino um trabalho burocrático, eu olho pro lado, eu vejo um outro que eu tenho que fazer que ainda não terminou. Isso cansa. E isso, no meu ponto de vista, vai
emburrecendo a gente com o tempo, Débora, porque quanto menos tempo o professor tem para planejar uma aula, para pensar numa possibilidade nova, para pensar numa atividade que de fato faça diferença para aquele aluno que tem laudo, porque ele tá gastando esse tempo preenchendo planilha e escrevendo ata e preenchendo o sistema que muitas vezes não vai ser nem lido, a gente acaba se desorientando, se desvinculando, e toda né? a criatividade que seria empregada numa aula. Exato, porque criatividade também precisa de descanso para acontecer, né? De criatividade no desespero é arte abstrata que sai dali, né? Não é arte concreta. Então, de alguma forma ou outra, assim, eu acredito que a gente precisaria, para melhorar essa responsabilidade, se entender de fato como professor, era ter uma diminuição nessas questões burocráticas muito excessivas. Acho que o registro é válido, acho que o planejamento ali é extremamente válido e importante, até para você chegar dentro da sua sala e entender aquilo que você vai fazer, para as coisas não acontecerem no improviso. Acho extremamente importante. Mas quando a gente já está na sala de aula, a gente já sabe fazer isso muito bem. A gente faz. A questão é a cobrança excessiva para coisas a mais, né? E que responsabilizam a gente para que seja feito. A gente não tem um auxílio para que isso seja feito, né? Então a gente tem que acho que equilibrar essa questão, para que de fato a aprendizagem seja o papel ali centralizador de tudo, né? Para que a gente consiga de fato auxiliar as crianças. E um segundo ponto seria diminuir o número de crianças na sala de aula, né? Porque a gente sabe como é diferente dar aula para 20 e dar aula para 32. Porque esses 12 alunos a mais fazem diferença na nossa sala de aula, né? Sim. Então, eu acho que a gente pensar nessas possibilidades já seria um grande ganho pra gente, né? Sem entrar nessa questão de valorização e tudo mais, né? Que mas também é importantíssimo, né? Essa questão, a gente tá dentro de uma profissão que obrigatoriamente você precisa ter um ensino superior para atuar. Não existe professor que só tem ensino médio. Mas a gente vê por aí concursos que você paga mais para quem só tem o ensino médio. A torta e a direita, né? Então, é uma desvalorização muito grande. A gente vem falando de um possível apagão de professores há muitos anos. Você pergunta na sala de aula de ensino médio, quem quer ser professor? Quase ninguém mais levanta a mão. E também a profissão se tornou muito desrespeitada. Muito. Eu lembro que quando eu era criança, eu falava assim, quando pensava numa profissão, os professores até falavam assim, olha, a única profissão que você sempre vai ser valorizado, sempre vai ser respeitado é o professor. Vai ter o barbudo lá que vai te chamar, ô professora, né? E realmente, assim, as coisas mudaram muito, né, Lucas? E é triste. Mas agora vamos falar da parte boa. Lucas, a sua aula. Vamos falar da sua aula. Aquela criança que não sabe escrever, aquela criança que tem muita dificuldade, de repente ela vai lá e escreve caçador com cecília e comemora, né? Com C cedilha e comemora. Como que é essa parte, Lucas? Essa parte de você realmente ver o fruto do seu trabalho. Isso ainda mexe com você? Mexe muito. São coisas que a gente chega em casa e vai pensando, né? Olha como vale a pena ainda, né? É o que favorece a gente ficar, Débora, que eu tava te falando, é o que favorece a gente continuar todo dia. É uma máfia, né? Você entra, depois você não consegue sair por causa das crianças. Exatamente. E aí, se você tá afastado, você fica pensando, nossa, quem tá com a minha sala agora? Como que essas crianças vão me enxergar depois que eu voltar, né? De alguma forma. Então, é muito importante. Foi um trabalho que eu comecei a construir justamente para auxiliar as professoras que são regentes da sala nessa questão da alfabetização, né? Porque como eu fui participando de formações, fui vendo aulas, fui fazendo cursos, apesar de não ser um pedagogo, apesar de ser um matemático, né? Eu acredito que quando a gente topa alguns desafios, a gente também tem que se reformular, né? E aí eu fui me reformulando, porque, em essência, a sala de leitura na prefeitura, ela não solicita que você faça esse trabalho de alfabetização, ela não solicita que você
traga atividades para os estudantes, basta a leitura, a discussão com os alunos sobre aquilo, o aprofundamento do tema, e aí a aula já seria garantida. Porque eu tenho uma aula com cada turma do Fundamental 2, eu tenho 2 aulas com o Fundamental 1 que pertence ao integral. Porque se eles não pertencessem ao integral, eu também teria uma aula só com eles. Ou seja, seria um encontro de 45 minutos por semana. Exatamente. Então, não tem também como ter uma cobrança de um super trabalho de alfabetização. Mas você vai lá, mas a lê gente texto, ensina 10 palavras novas... Em 45 minutos. Exatamente. Porque é isso. A gente se molda para aquele desafio, porque a partir do momento que eu tô ali dentro da sala, eu tô de corpo inteiro, né? Não existe uma outra possibilidade. E eu acho que os alunos têm direito a isso. E eu tenho o direito também de sair de dentro da escola todos os dias e falar: hoje o dia foi ótimo. Foi ótimo. A gente precisa deixar de normalizar sair da escola mal todos os dias porque alguma coisa aconteceu. Eu cheguei lá no Maestro em 2022, né? E eu já vinha de um histórico de mudança de escola todos os anos, basicamente, porque o ambiente era muito caótico, assim, né? E eu não conseguia me adaptar. Então, a possibilidade da transferência de escola sempre foi para mim um ponto positivo, porque eu falei assim, ok, eu vou precisar conhecer outras realidades até eu encontrar uma que eu me adapte, porque não dá para eu viver minha carreira inteira aqui, né? E aí, quando eu chego na escola, eu sempre falo isso, né? Eu não acho que seja normal a gente sair daqui todo dia reclamando muito mal. Apesar de reclamar todo dia, apesar de pontuar as coisas todo dia, as coisas vão ficar ali. A hora que eu sair de dentro da escola, eu preciso ter feito uma análise se meu dia foi bom ou não. E o que me favorece dentro da escola é a aula. Né? Então, quando eu vejo um aluno escrevendo certo, quando eu vejo um aluno entendendo o que eu falei, quando eles trazem, nem que seja a ilustração lá no primeiro aninho que ainda não está escrevendo, né? Mas a ilustração e tem todos os itens que eu pedi. Tá dentro do contexto. Tá dentro do contexto, do que eu falei. Eu percebi que ele entendeu o que eu quis dizer. E isso já favorece. Então, quando o aluno lá do terceiro traz, olha, professor, lê minha frase, escreve minha frase. E aí não dá para escrever a frase dele naquele dia e ele fica até emburrado porque eu não escrevi. Então, na minha cabeça, falei, na próxima aula a frase dele vai precisar ser escrita, porque ele participou do processo. Ele conseguiu. Então, tudo isso potencializa a nossa permanência dentro da educação. É pelas crianças, né? É pelos adolescentes. Independente de todo o contexto, se não favorecer eles e não favorecer o nosso trabalho, não faria sentido continuar ali, né? Então, quando eu vejo esses avanços, o caçador, que antes era com S, fica com C cedilha. Então, ok, beleza, não tem problema nenhum. E quando eles começam a escrever as coisas com começo, meio e fim, que é uma outra coisa que eu pontuo bastante, também favorece a aprendizagem e essas coisas fazem a gente respirar mais um pouquinho, ficar mais tranquilo e falar, ainda dá para continuar mais um pouco. Vamos lá, próxima. Uma coisa, Lucas, que eu ouvi há muito tempo atrás e eu incorporei isso à minha trajetória profissional, que eu lembro que eu fiz um trabalho há muito tempo atrás, coisa de uns 20 anos, que a gente fez um encontro na extinta Gazeta Mercantil e foi um pessoal lá que fazia escalada e tal, e eles falaram uma frase, que eu não sei quem é o autor dessa frase, que diz o seguinte: segundo os monges tibetanos, cada vez que você consegue avançar, você cresce 2 centímetros. Então eu sempre usava isso quando eu começava um treinamento corporativo, que eu falava assim, segundo os monges tibetanos, cada vez que a gente aprende alguma coisa, a gente cresce 2 centímetros. Então vamos sair daqui hoje maior do que esse prédio, né? E eu lembro que encontrar alunos depois, né, dentro das empresas, e eles falavam assim, hoje eu tô gigante. E de fato, né, essa coisa de a criança, ela cresce, ela brilha, ela acende. Exato. Ela aprendeu uma palavra nova, ela fez uma descoberta ali, ela vai, né, e ela fica feliz e o professor fica orgulhoso com isso. Sim. E aí me vem outra pergunta, que é a seguinte: qual é
quem tá de fora, assim, qual é a expectativa e a realidade da escola, né? Como que você vê hoje, assim, o que as pessoas esperam da escola, né? Os pais, de uma maneira geral, a sociedade de maneira geral, espera dentro da escola, e o que a escola realmente é? Então, eu acredito que assim, a expectativa das famílias, infelizmente, passou a ser o local onde elas podem deixar os filhos na hora que precise trabalhar. Né? Como se fosse uma creche. Como se fosse uma creche, estendida. exato. Como se fosse um grande galpão de crianças, e não é isso, né? E por que eu falo isso? Porque com o passar do tempo, as famílias vão se afastando da escola, Débora. A gente observa na reunião de pais. Então, quando a gente dá aula ali pro primeiro, pro segundo ano, pro terceirinho, pro quarto, até pro quinto, você vê uma reunião de pais com quase todos ali. Eles vêm pro sexto, você já vai perdendo metade. Eles vão pro sétimo, você só tem 30%. Quando eles chegam no nono, e é nono ano, final de Fundamental 2, ainda vai ter ensino médio depois daquilo. A trajetória escolar não acabou. Eu já cheguei a atender numa sala de 32 alunos, 6 pais em uma reunião pedagógica. Gente. Então, o processo vai entristecendo a gente. Porque quanto mais velho eles vão ficando, mais a família vai recuando e deixando eles sozinhos e livres. E muitos alunos até no nono ano, pasmem, ainda não têm autonomia. Gente. Eles não têm. E quando eles vão entrando nesse processo de adolescência, né? Mais ainda, porque aí eles se acham donos do mundo, senhores da razão. E muitas vezes o não que eles recebem é só o de dentro da escola, né? E aí é quando a gente vira aquela figura de inimigo deles, quando na verdade é cuidado, né? Não é inimizade que a gente quer estabelecer. Então, acho que assim, as famílias precisam entender que a escola tá ali não como rede de apoio. De apoio, A escola está ali para ser um local de potencialidade, um local de aprendizagem, um local para transportar as possibilidades que os alunos já trazem, né? Porque eu também acredito nisso, cada um ali traz o seu talento, e a escola deveria ser o local onde a gente descobre isso e potencializa isso, né? Precisava ser isso, mas infelizmente a gente cuida de demandas básicas, às vezes de higiene, às vezes de educação, de pedir um por favor, de pedir um obrigado, de acordar um aluno que foi dormir 2, 3 horas da manhã com o celular na mão. Entende? Então, essas demandas, eu acho que nós, enquanto escola, já falamos demais. Mas ainda as famílias não internalizaram, né? Então, são essas duas questões. A expectativa, eu acho que da galera que tá chegando, né? Eu até me considero uma galera que tá chegando, porque eu tenho 12 anos de trajetória, mas eu chego na minha escola, a galera tem 20, 25, eu sempre fico pra trás, né? Não adianta, eu sempre sou novo perto da galera, né? Mas o pessoal que tá chegando agora é esse gás que a gente precisa, essa participação mesmo, não se entristecer e não se desanimar com o barco, mas também ter consciência de que as coisas podem ficar mais difíceis, né? E eu acredito nisso, assim, ó, fazendo o trabalho já tá muito difícil de segurar, não fazer vai ser pior. Pior, é verdade. Entendeu? Então, eu acredito que é isso. Chegar engajado, preparado, muito consciente, buscar formas de manter a saúde mental em dia é extremamente importante, porque eu sei isso na pele, porque eu passei um processo ano passado de me arrumar, eu acho que até contei pra você, né? E a hora que eu pegava na maçaneta da porta pra ir pra escola, eu desabava de chorar e faltava, assim. Não conseguia ir trabalhar, justamente porque é a pressão de fazer bem, fazer bonito, entender que quando você chegar lá mal, as crianças vão perceber, os adultos vão perceber, e às vezes você vai ter que contar essa história, reviver essa história 50 vezes, e às vezes era melhor faltar do que de fato passar por isso, e é cobrança de burocracia, e às vezes é um problema ali com um pai de aluno que tem que resolver, alguma coisa assim. Isso cansa,
cansa, vai sobrecarregando. E aí, quando você tem uma trajetória que você não falta, que você não sempre tá ali, né? Chega uma hora que seu corpo fala, ô meu filho, vamos com calma, né? A gente não é um de ferro, não. Ainda tem carne e osso aí, vamos dar uma segurada. Então, acho que manter esse cuidado desde o início é extremamente importante para que você vá um dia de cada vez, um passinho de cada vez, entendendo quem é você ali dentro, criando seu espaço, construindo essa relação. Então, hoje, por mais que tenha ali problemas dentro da nossa escola e tudo mais, eu entendi que meu espaço é aquele, eu vou continuar ali, entendeu? Fazendo meu trabalho do meu jeitinho, no meu tempo, com as crianças, brincando, dando bronca a hora que tem que dar, chamando a atenção a hora que tem que chamar, fazendo esse papel também, mas entendendo que como tá funcionando, estão gostando, as crianças sentem saudade, então tá sendo válido, tá sendo válido. Professor, essa câmera é sua, dá uma dica, né, para quem ou se você quiser até falar para os próprios pais também, né, dá sua mensagem e deixa aí seus contatos, suas redes sociais. Ah, tá certo. Então, ó, meu Instagram é Nofaluc, NOFALUCK. E também é coisa de aluno, tá? Eu mantenho isso por conta de aluno. No TikTok tá como Lucas, com 2 Cs, cartomante, com 2 Es, que também é uma outra vertente minha. Que a gente vai falar um dia também. A gente também pode falar sobre isso. Busquem lá, tem alguns vídeos bem legais que eu tô começando a criar e num projetinho que eu tô fazendo também. E a minha dica é sobre a educação. Nos ajudem, estejam próximos da escola, busquem saber o que as crianças fazem lá. A escola pública é um local onde diversos talentos são encontrados. A escola pública é um local que salva vidas, né? Então eu acredito, e me salvou, né? Eu sou filho da escola pública, então eu não poderia falar o contrário. E eu acredito que a gente precisa de todos os suportes aí, que seja dos governos, que seja da sociedade, que seja das famílias. Nos ajudem, porque o nosso trabalho ali é para entender e ver uma sociedade melhor, mais justa, com todo mundo se auxiliando, né, e favorecendo um futuro melhor. Maravilha! Professor, como diria Balzac, a alegria só pode brotar entre aqueles que se sentem iguais. Muito prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado. Muito foi um prazer, viu? Uma delícia. Muito obrigado. Obrigada. Gente, e a Escola de Negócios fica por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais.